estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Dora, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos falar sobre esporte de rede, tênis de mesa. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Então vamos lá, esporte de rede, tênis de mesa. Então nós temos como objetivo hoje conhecer os aspectos históricos do tênis de mesa, identificar os materiais utilizados e conhecer os principais fundamentos e regras desta modalidade. Qual a definição de tênis de mesa? Como ocorreu a sua evolução e quais os seus principais equipamentos? Vamos ver como isso aconteceu. Tênis de mesa, então, é um dos esportes mais populares no mundo, também chamado de ping-pong, o famoso ping-pong, né? Quem não conhece o jogo de ping-pong e mesantenismo. A modalidade teve seu início na Inglaterra no século XIX e inicialmente foi chamado de ping-pong, mas alguns anos depois se tornou uma marca registrada e foi convencionado a se chamar tênis de mesa. Então o seu nome inicial era ping-pong, né? Provavelmente porque a bolinha pingava de um lado ao outro da mesa. E com o tempo da evolução, né, do esporte, ele veio a se chamar tênis de mesa. Considerado um esporte com a bola mais veloz do mundo, cuja raquete pode produzir uma força motriz de grande efeito. Então, a bola mais veloz do mundo, por causa do seu peso, a sua dinâmica, né? Com o uso da raquete, você pode produzir efeitos nessa bolinha. Para quem já experimentou, você pode rebater ela, direcionando para um lado onde ela bate na mesa e ela pinga para o outro, né? Então é um esporte que existem várias técnicas para rebater ali essa bolinha. Vamos falar um pouquinho de história. Então se tornou um esporte olímpico em 1988 em Seul, né? Foi a primeira aparição ali do tênis de mesa num jogo olímpico. Terceiro esporte mais praticado no Brasil, ficando atrás somente do futebol e do vôlei. O ping-pong, então, ele tinha fins recreativos. Quem nunca foi num clube ou num hotel ou em algum lugar que existe uma sala de jogos e o que nós temos lá? Uma mesa de ping-pong. Então ela é muito difundida, é muito tradicional como um esporte de recreação e de lazer. Vamos observar agora a evolução histórica das raquetes. Então nós temos aqui inicialmente, ó, nós temos nessa imagem, além de raquete, né, a rede, algumas bolinhas. Então eram raquetes maiores, né, do que as tradicionais, também em madeira, e ela foi evoluindo, ó, né? Ela tem ali uma tela, ela era amarrada, quase que feito manual. E essas são as raquetes mais convencionais que nós vemos hoje, que são as raquetes de madeira, né, com aquela basezinha de EVA. Então, um lado é madeira, o outro lado é EVA para amortecer ali, né, a batida da bola. A raquete moderna, então, pode ser de qualquer tamanho, forma ou peso. A lâmina plana e rígida, 85% dela deve ser de madeira natural, coberta com uma borracha com pinos para fora com espessura máxima de 2 milímetros ou borracha sanduíche com uma espessura de 4 milímetros. Cor normalmente é fosca, vermelho vivo e preto do outro lado. A borracha lisa dá efeito e velocidade para a bolinha. A borracha pino neutraliza efeitos e maior velocidade. Então, existe um objetivo, né, para se utilizar na raquete aquela borracha, tanto a lisa quanto a pino. E dentro de tudo que nós vimos até agora desse esporte, ping-pong, tênis de mesa, é hora de vocês praticarem um pouquinho. Em pequenos grupos vocês farão uma pesquisa mais aprofundada sobre o tênis de mesa e, como pergunta norteadora, considerem
a frase que segue. Apesar de o tênis de mesa na China ser muito famoso e elevar o país a um nível diferente no que diz respeito à prática e às conquistas no esporte, o seu surgimento aconteceu aonde? Em qual país? Agora é com vocês.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi realizar essa pesquisa, né? Aí no seu caderno, né? Ou na internet, o que vocês descobriram? Que apesar do ping-pong, né, do tênis de mesa ser um esporte muito difundido na China, ser um dos esportes mais praticados, o seu surgimento foi na Inglaterra. Então vamos continuar e vamos ver um pouquinho mais deste esporte. Vamos falar um pouquinho da bola do tênis de mesa. Então elas eram de 38 milímetros em 2000, mas passaram a ser de 40 milímetros para facilitar aos espectadores. Então as bolinhas, elas aumentaram um pouquinho de tamanho para facilitar quem assistia ao jogo, porque é um jogo muito rápido, muito dinâmico, e às vezes a bolinha era muito pequena e passava despercebido ali, né, na visualização. A cor dela é branca ou laranja fosco, o seu peso ideal é de 2,74 gramas, o seu material deve ser de celulóide ou plástico similar, e ela pode alcançar até 263 km por hora. Então, uma bolinha muito veloz, né? A mesa oficial do tênis de mesa, de qualquer material que produza na bola, um kick uniforme em torno de 23 centímetros quando jogada a 30 centímetros de altura. A cor escura e fosca, com as linhas de 2 centímetros de largura nas bordas e 3 centímetros as linhas dividindo cada lado da mesa para as duplas. 2,74 de comprimento por 1,525 de largura, né? E 0,76 de altura do chão. O tamanho da rede é em torno de 1,83 de comprimento e a altura dessa rede 15,25 centímetros de altura. Então, observe que nós temos aqui na imagem, né, um modelo da mesa de ping-pong, né, com o seu comprimento ali, com a sua largura específica, a altura do chão, né, e as medidas ali oficiais deste campo ali. Pontuação. O objetivo é marcar ponto quando o adversário devolve a bola para fora da mesa, né? Quando o adversário não alcança a bola, deixa a bola quicar 2 vezes em seu campo, bate com a madeira da raquete ou movimenta ou toca a mesa nas redes ou nos suportes, né? Então, dessa maneira é que acontece a pontuação no tênis de mesa. A contagem do set é feita até 11 e se houver empate, será somado mais 2 pontos de vantagem. Para iniciar o jogo, começa com o saque de um dos adversários e segue a marcação da pontuação geral. Então, eu comecei sacando, né? Enquanto eu estiver acertando os pontos, o saque é meu. A partir do momento que eu erro, né, uma jogada, eu perco o saque e meu adversário passa a executar esse saque. Uma partida é disputada em sets ímpares. Os torneios no âmbito nacional possuem o padrão de disputa com um melhor de 5 sets e os internacionais com 7 sets. Vence a partida o jogador que ganhar 3 ou 4 sets. Os tipos de empunhadura. Então, nós temos a caneta, né, a clássica, que são os tipos de pegadas, né? Eu posso segurar como uma caneta ou segurar a raquete de forma clássica. E existem várias maneiras, aí o jogador, ele faz a escolha de qual empunhadura é melhor para ele. Por que praticar o tênis de mesa? Melhora a concentração, os reflexos, o equilíbrio, estimula várias partes do corpo, desenvolve a resistência e a força, facilita a queima calórica e ajuda a manter saúde muscular e não sobrecarrega as articulações. Então, dentro de tudo que nós vimos até agora, vamos praticar mais um pouquinho. O tênis de mesa é uma modalidade ou é um esporte de rede. Como todo esporte de rede, existe um sistema de pontuação. Agora você vai descrever em seu caderno a característica da pontuação no tênis de mesa. Agora é com vocês.
voltamos, pessoal. E aí, como foi colocar no caderno as formas de pontuação do tênis de mesa? Vocês conseguiram identificar algumas semelhanças com vários outros esportes de rede? Creio que sim, né? E o que nós estudamos até agora, né, sobre esta modalidade do esporte de rede? Nós vimos que, apesar de ser muito praticado na China, ser um esporte extremamente difundido naquele país, ele não foi criado na China, ele foi criado na Inglaterra, né? Chegou no Brasil por turistas ingleses e aqui no nosso país ele é um dos esportes mais praticados. Então, primeiro nós temos o futebol, depois o vôlei e depois o esporte que é mais praticado é o tênis de mesa, que nós podemos observar aí o famoso ping-pong. Temos, né, mesas em escolas, clubes, prédios, enfim, né? A área, falou em área de recreação, sala de jogos, tem uma mesa de ping-pong. É considerado um dos esportes mais populares do mundo. E, além de tudo, é um esporte que desenvolve a coordenação, né? O cognitivo, ele tira, né, o atleta do sedentarismo, ele auxilia na redução, né, do peso, na sociabilização. Então, como todo esporte, ele contribui de uma forma geral para o desenvolvimento de quem o pratica. Além de tudo, é um esporte de fácil acesso, né? É um esporte que, né, como nós já vimos, é encontrado em várias localidades, não é um esporte de difícil acesso, não tem contraindicação, pode ser praticado por qualquer faixa etária, desde uma criança pequena até uma terceira idade. É um esporte lúdico, prazeroso, né, que traz muitos benefícios aos seus praticantes. E o tênis de mesa, o ping-pong, tem regras semelhantes, né? Sendo que o tênis de mesa, né, e o ping-pong têm regras semelhantes, eles quase se difundem ali, né? Sendo que o tênis de mesa constitui, sim, um jogo organizado, oficial e competitivo, que é isso que diferencia. Então vamos pensar, o tênis de mesa, ele tem ali uma regra oficial de pontuação, né? Regras quando ela é regulamentada no campeonato. O ping-pong, ele é jogado na escola, no clube, então é determinado ali quantos pontos vai ser naquele momento, ali naquela determinada situação, são determinadas as regras específicas. O ping-pong é disputado de forma mais descontraída, é mais voltado à recreação e o lazer, e pode ter as suas regras, então, né, como já falamos aí, adaptadas pelos seus praticantes, por quem está praticando ali. Inclusive pode fazer alterações como de dupla, né? Existem brincadeiras ali de ping-pong, mãe da mesa, enfim, né? Ele, como forma recreativa, existem inúmeras variações do ping-pong, que é o que diferencia do tênis de mesa, que já vem com regras estabelecidas. E se você gostou do que nós vimos até aqui e quiser saber um pouquinho mais sobre o tênis de mesa, nós temos aqui a sugestão de alguns materiais para vocês. E neste vídeo nós falamos sobre esportes de rede, tênis de mesa. Espero que vocês tenham gostado e até breve.